Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nenhum país pode progredir se não tiver educação. Pelo contrário, o que nós vimos, o que temos visto, é que países que priorizaram a educação subiram rapidamente na economia, na felicidade e no entendimento de todas as ações necessárias para a boa direção do país. Podemos dar como exemplo a Coreia do Sul, podemos dar, por exemplo, a própria China, que priorizou programas com a educação e está mandando milhões de chineses estudar no exterior, milhões de chineses fazendo cursos próprios, certos, corretos, ensinando, inclusive com muita objetividade, as coisas que são necessárias para esse próximo século. O nosso século passado está encerrado. Eu, pelo menos, vejo que hoje é a eletrônica, que hoje é a medicina, a nanomedicina, coisas que virão para o futuro. Então temos que ser mais pragmáticos e fazer o Brasil decolar, dando maior segurança aos cursos superiores, ao nosso colegial, antigo colegial, hoje ensino médio. Enfim, nós temos que fazer com que as escolas privadas, que também ajudam tanto o nosso país, permaneçam sobrevivendo, que não é o que está acontecendo. Nós tivemos no Rio de Janeiro mais de 4.000 escolas fechadas. Nós tivemos em São Paulo quase 8.000 escolas fechadas. Nós tivemos no Brasil centenas de milhares de escolas fechadas. E por quê? Porque por mais que o governo diga que está ajudando a escola, ele não consegue fazer chegar o dinheiro que ele determina à mão do educador. E por quê? Porque se está passando dificuldade, não tem chance de pegar dinheiro emprestado. Os bancos não emprestam. Então, não tem valia essa ajuda. E nós precisamos de ver, principalmente os mais prejudicados, que são as crianças menores. E por quê? Porque, senhoras e senhores senadores, essas crianças precisavam ter o aprimoramento do manejo de suas mãos. Isso aprende na pré-escola. São muitos ensinamentos na pré-escola que não pode hoje sair bem, porque não dá para acompanhar através do computador. Eles ainda não dominam a eletrônica, o manuseio do computador. E aí o que acontece? O que acontece é que eles ficam à margem, e esse vácuo fica na sua formação. Então, eu fico muito preocupado, porque as escolas que estão fechando, dentre elas, tem centenas de escolas evangélicas, como foi o caso, por exemplo, do Benec. Tem muitos exemplos de igrejas, de escolas de igrejas que não pagam todos os impostos. Imagine então os que estão pagando, todos os que pagam, porque tem escola que 70% dos pais não estão conseguindo pagar, mas a folha é obrigatória. E aí de quem não paga, a multa é de 20%. Então, eu queria alertar o governo para que desse maior atenção a esse fenômeno. As escolas particulares são imprescindíveis. E por quê? Porque se não tem escola particular, os que saem não encontram vaga nas escolas públicas. Então vai ser um Deus nos acuda, num país que tem tudo para ser potência. 15 commodities em primeiro lugar no mundo: carne, frango, álcool, açúcar, e vai por aí afora. E estamos preocupados porque sem ensino competente, sem escola efetiva, nós não temos condição de ser uma grande potência. Pensem nisso. Vamos dar mais recursos, dar mais apoio às escolas, sejam públicas ou privadas. Vamos tornar os currículos mais objetivos e vamos acompanhar o que está acontecendo no restante do mundo. Que o Brasil cresça e que viva o Brasil.